Olá, meus amigos, paz e bem a todos. É o pastor Esaú Neves e eu quero gravar um vídeo com o tema Postura dos que temem ao Senhor. Postura dos que temem ao Senhor. Baseado no Salmo 119, no versículo 39, a qual o salmista lá deixa registrado assim: livra-me da reprovação que temo, pois teus juízos são bons. Livra-me da reprovação que temo, pois teus juízos são bons. Bem, meus amados irmãos, quando fala de reprovação, na cultura que vinha, no tempo do salmista, não tratava-se apenas de uma reprovação social, porque as pessoas hoje, elas reclamam a falta de amor, as pessoas hoje reclamam e falam assim: as pessoas estão me julgando, e o Senhor fala que o julgamento começa pela casa dele, para revelar-se o caráter dos que são do Senhor e dos que não são. Então há um determinado julgamento que na verdade na expressão está no sentido de discernimento. A gente começa a avaliar se aquela conduta moral, se aquela conduta espiritual, se aquele tipo de relacionamento que as pessoas da onde estão envolvidos é comportamento e relacionamentos de salvos ou se não é. Então, observa que quando o salmista fala, livra-me da reprovação que temo, não era só uma reprovação social, estava falando de uma reprovação espiritual, uma reprovação onde o Espírito de Deus nitidamente saiu da vida da pessoa, esvaiu-se da vida da pessoa. Você vai olhando o comportamento da pessoa e vai vendo ela andando na contramão do Senhor. E quando o salmista fala, livra-me da reprovação que temo, ele está dizendo para o Senhor, então, livrar dos desejos que a carne dele poderia desejar, mas seria pecaminoso e o afastaria de Deus. Dos pensamentos que o afastaria da mente do seu Deus, da lei do seu Deus, porque se ele começasse a dar lugar àquilo na mente, chegaria um ponto que a conduta dele ia revelar que ele seria réu merecedor do juízo imediato da época, que dependendo do tipo de transgressão e de pecado, naquele tempo já era a pessoa chicoteado, pagava multa, pagava sacrifícios e dependendo até a sentença capital, a morte. Então imagina ele dizendo, Senhor, livra-me da reprovação que temo. Então, quem sabe em torno dele ele estava olhando e vendo muitas pessoas reprovadas. Muitas posturas de pessoas que nitidamente era banido do convívio ali daquela comunidade. Por quê? Porque as suas obras eram más, as suas obras não eram reto, pessoas irregeneradas, que aquilo que se falava delas se confirmaria verdadeiramente sendo ato de imoralidade, ato de transgressão, ato de abominação, ato de rebelião, ato de teimosia. Então, para esse tempo, é bom você começar a discernir, como salmista, Senhor, livra-me da reprovação que temo, levar a sua vida mais a sério. Mas se você quiser levar a sua vida mais a sério, você também vai querer escalar melhor as pessoas do seu convívio, vai querer sarar a sua família. Quem for constituir família vai fazer todo tipo de prova no Senhor, prova de caráter moral, social, vamos dizer, forma econômica de administrar das pessoas, tipo de relações de amigos que ele gosta, tipo de cultura íntima que a pessoa gosta. Agora, quando você vê pessoas não se importando com toda uma casa de Deus e a sua vida envolvida em pecado, e uma vez envolvida em pecado, sempre partindo do princípio de que a alma delas vale mais do que toda uma outra congregação a quais não dão satisfação, não tem cuidado, não tem zelo, quando se sentiam contrariada, eram ofensivos, grotescos. Pense,
Jesus falou que no final do tempo teria um tipo de ministros reprovados. Por quê? Porque faria do povo negócio. Estaria mais preocupado com a lã. Mercenários disfarçados de ministro, que quando acontecesse algo muito sério, eles, por estarem devendo, por não terem como se justificar, então eles fugiriam. Observa bem, fugiria. Consegue entender a gravidade disso? Pensa comigo então no Salmo 119, 39. Livra-me da reprovação que temo, pois seus juízos são bons. Sabe o que ele está dizendo com isso? Porque o Senhor, quando julga e vem com a sentença, ninguém pode dizer que o Senhor é impiedoso, com falta de misericórdia, e que o Senhor é cruel no que faz. Os seus juízos são bons, seus juízos são justos. Então, observa que há juízos que são parciais. O que é juízo parcial? Devido à má conduta, começa a acontecer coisas ruins e a pessoa fica escandalizado socialmente, desmoralizado socialmente e até no meio do povo de Deus. E isso é Deus ainda procurando salvar a alma. Mas e quando as pessoas que se dizem em pé continuam com todas vivendo a mesma direção daquilo que anteriormente explodiu-se numa revelação de pecado, numa revelação de ódio, numa revelação de promiscuidade, numa revelação de mesquinhez, numa revelação de defraudação e de furto ou de roubo? Como analisar esse tipo de coisa? Lembra-se do que eu estou te falando. Lembra-se daquilo que eu estou colocando para você, tá? Olha bem o Salmo 119, no versículo 39, que diz o seguinte: livra-me da reprovação que temo. Quando a pessoa volta a viver o mesmo modo, ele não tem medo de reprovação. Ele não tem temor do Senhor. O que importa para ele fazer da sua forma não é ser conduzido pelo Espírito, mas conduzir as coisas de Deus em benefício de si mesmo. Deus abençoe, reflita e mantenha-se salvo.